criaturas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo suave. Uns vídeos atrás eu pedi para vocês sugestões de temas para eu abordar por aqui e inclusive esse vai ser o primeiro de vários, tá? Esse formato de vídeo me agrada bastante porque é uma forma de eu ficar assim num contato mais direto com vocês. E se a tua dúvida tiver sido deixada para trás, não é porque eu ignorei ela não, tá? É porque eu provavelmente acabei filmando esse vídeo aqui antes de você ter enviado a sua pergunta, tá? Mas fica tranquilo que haverão outros vídeos desse estilo aqui e eu vou ir guardando essas dúvidas aí com carinho para adereçá-las mais pra frente, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Gostaria muito de dicas e exercícios de palhetada alternada precisa. Imagino que tenha relação com o metronomo também, hahaha, mas... vai que tem algum outro segredo, hahaha. Então, bicho, eu sou um partidário de que você deve estudar as coisas em ação. Se você quer melhorar a tua palhetada, você não vai, tipo, pegar um exercício de palhetada para melhorar a tua palhetada. Você vai tocar mais coisas que exijam palhetada. Uma coisa que é importante é relaxamento, né? Você tem que ter a mão leve. Então, eu tenho duas posições de palhetar. Eu tenho uma que é esse movimento mais do pulso, né? Que eu uso às vezes. Então, quando eu tô tocando um lance tipo... eu uso muito em base também, para fazer aquelas cavalgadas. Essa é a minha forma mais relaxada de tocar. Mas quando eu quero tocar alguma coisa mais veloz, assim, muito mais rápido, aí eu meio que uso o braço inteiro. Né? É onde eu tenho mais velocidade. E é uma busca, né? Cada um tem um formato. Tem gente que usa mais o dedo na palhetada, tem gente que usa ainda mais o braço, né? Eu alterno um pouco entre essas duas formas de tocar e procuro treinar de forma musical. Então eu pego, por exemplo, uma escala, vou pegar aqui em Ré menor, né? E aí eu vou criar alguma ideia, um padrão, tipo... e vou ficar praticando isso, né? Que é algo que eu posso aplicar, né? Enfim, né? Eu sou partidário dessa ideia, né? Você precisa saber o teu objetivo final. Ah, eu quero conseguir tocar uma escala bem rapidão. Então pega uma escala e fica treinando ela bem rapidão. É simples assim, sabe? Uma coisa que pode te ajudar é usar padrões, né? Por exemplo, pega uma escala aqui, vou pegar a Mi menor e treina ela descendente em algum padrão, por exemplo, de 4 notas, tipo, ó, né? 1, 2, 3, 4, aí desce a partir da próxima e a partir da próxima, né? Faz isso na escala inteira, palhetando. E isso serve para qualquer outro tipo de técnica, né? Se você for treinar sweep, por exemplo, pega uma sequência de acordes ali para você fazer em forma de arpejo. Sobre sugestão de tema, pensei que como eu toco bastante coisa, swingada de boa, mas quando tem que tocar coisas rápidas eu apanho. E apanho feito. Seria interessante um vídeo sobre como adquirir velocidade e precisão. Então, tem um pouco a ver com isso que eu acabei de mostrar, né? Saber onde você quer chegar e aí treinar para aquilo, né? E a velocidade é um lance que você desenvolve, né? Tem um lance que eu não concordo muito, que é o lance de você treinar lento para ir aumentando a velocidade. Eu normalmente, quando eu quero tentar fazer alguma coisa rápida, eu começo treinando ela de forma meio suja mesmo, e aí eu vou treinando a limpeza daquilo. Eu não treino devagar. Por exemplo, se eu pegar uma sequência de tappings aqui, eu não treino assim e aí vou aumentando a velocidade. Não, eu treino rápido. Tá vendo? Ficou meio sujo. Aí eu vou me dedicar para tentar limpar essa ideia aqui.
começou a ficar um pouco mais limpo. Vou pegar uma ideia pra gente aqui. Ó, essa última aqui saiu um pouco melhorzinho. É isso que eu faço. Eu tento tocar já rápido e aí vou trabalhando na limpeza. E em relação à precisão, eu acho que tem a ver com o lance da subdivisão. Você saber a subdivisão que você está tocando. Isso te traz precisão. Falei sobre isso no vídeo sobre metrônomo e eu acredito nisso. Você saber treinar em cima de um tempo. Esse tempo pode ser um metrônomo, né? Um clique ou até um loop de bateria, né? O importante é que tenha uma marcação fixa para você poder treinar subdivisões ali, né? Tocar uma nota por tempo, 2, 3, 4, 6, 8. Quando você toca alguma coisa rápida, você saber em que subdivisão você tá. E é isso que vai te trazer precisão, né, na hora de tocar uma ideia. Faz alguns vídeos sobre cadências e as sensações que estas mesmas trazem, tipo terça de picárdia, plagal menor, etc. Cara, esse assunto aí é muito legal e assim, é um daqueles que não dá pra resumir num vídeo curto de YouTube assim, né? Eu vou fazer um vídeo inteiro falando sobre esse assunto aí muito em breve, tá? Provavelmente em janeiro vai estar na mão, então fica ligado, né? Já sabe, né? Não é inscrito, se inscreve, porque aí o robozinho te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? Tô implorando há 10 anos já o review dos equipos. Você já fez da guitarra, mas não da mesa, interface, Mac, plugins, pedais e esse Fenderzone. Ai. Então, eu fico sempre meio na dúvida de falar sobre equipamento, porque quanto mais eu mergulho no assunto, mais eu vejo que eles não são tão importantes assim. Tudo o que eu uso aqui são ferramentas. Costumo brincar que cada uma dessas guitarras na parede é uma enxada. Aliás, uma é uma enxada, o outro é uma vassoura, o outro é um martelo. São ferramentas que eu uso para expressar o que eu preciso expressar naquele momento. E não uso nada, assim, diferente, assim, né? Às vezes a pessoa acha que eu posso ter um pulo do gato aqui, nossa, você usa tal coisa, então é por isso. Nenhum equipamento é o responsável por algo que você escuta e diz, então é por isso que ele consegue fazer tal coisa. Não, quando eu escuto uma mixagem de alguém que sabe mixar muito bem, a mixagem não tá boa por causa do equipamento que aquela pessoa tá usando, tá boa por causa que é a pessoa que tá fazendo. Lógico, se você não tiver um equipamento minimamente decente, você não vai conseguir fazer nada, mas os equipamentos são apenas ferramentas. Tanto é que eu uso equipamentos extremamente simples, né? Os monitores que eu uso são super simples, várias guitarras que eu uso são super simples, amplificador é super simples, eu uso tudo super simples porque é o que me atende e condiz com a minha realidade financeira também. Talvez se eu fosse herdeiro, né? Sou do Beat, sou herdeiro. Eu ia provavelmente ter uma opinião diferente e eu ia estar buscando o melhor do melhor, né? Pra poder fazer o que eu faço, mas... A gente não venceu, né? Então, enfim, me digam aí se vocês teriam interesse em saber um pouquinho mais sobre as coisas que eu uso aqui. Se vocês tiverem afim, eu certamente vou fazer um vídeo falando sobre isso sim, tá bom? Valeu! Falar sobre timbre, trazer um conceito simples, e como pensar sobre ele. Uma visão de como treinar o conceito do groove que tu mesmo mencionou neste vídeo ou quando falou do Nile Rodgers. E quanto a pedidos, faz um sobre criação de timbre. Não sei geral, mas tenho muita dificuldade para gerar timbres. Quando acerto, acabam ficando parecidos. Timbre é uma parada assim que a música meio que escolhe. É estranho falar isso, parece até meio abstrato, né? Mas é verdade. Pensa assim, da mesma forma que você percebe nitidamente que certas cores não combinam umas com as outras, timbre também tem isso. Você percebe que certos sons não combinam com certos outros. E quando você começa a gravar uma música, por exemplo, o estilo da música meio que já vai imprimir qual que é o tipo de som que você vai gravar. Vamos supor, né? Numa ordem de gravação. A onda da música já vai te dizer qual que é o tipo de bateria que a pessoa vai usar, né? O kit. A música ela é mais intimista, assim, mais luz apagada, aquela coisa toda. Provavelmente a bateria ela vai ser mais seca, né? Não vai ter tanta ambientação e ela vai ser mais pro grave, né? Bumbo grande, caixa alta, né? Mais grave. Vai combinar muito mais com uma música lenta esse perfil de som do que você usar um kit de bateria, assim, super cheio de ambiência, uma caixa fina com a pele esticada. Não vai combinar uma música que você esteja buscando um lance mais quente, né, mais intimista e tal. Então, o estilo meio já determina. E aí, uma vez que você faz essa escolha na batera, você vai tendo essas escolhas para cada um dos instrumentos. Você não vai usar um baixo provavelmente super moderno, né, com captação ativa, que estrala bastante. Não, vai usar um som mais tradicional, mais fechado. Vai gravar uma guitarra, provavelmente você não vai colocar uma distorção pesadíssima nela. Você vai colocar um drive mais leve, se usar um drive, né. Então, os timbres
timbres, eles são meio que uma composição, né? Você tem o espectro sonoro, cada instrumento vai achar o seu espaço ali e você percebe nitidamente quando um timbre não funciona. Quer ver um exemplo? Nós guitarristas sofremos muito com isso. Quando você está em casa, assim, sozinho com o teu amplificador, você chega num som de guitarra que você fica, né, orgulhoso, gostoso de tocar. Aí você vai tocar com uma banda ou vai gravar e aquele som de guitarra não funciona. Aí você tem que ir lá e mexer na hora, né? Você vai perceber que sempre que você está num contexto de mix, né, você está tocando com outras pessoas, a tua guitarra, ela é um instrumento médio. Então você tem que valorizar os médios no som da tua guitarra dentro de uma mix, né? Porém, esses mesmos médios que fazem a tua guitarra se destacar numa mixagem são os médios que não são tão gostosos de ouvir quando você está tocando sozinho a tua guitarra. Quando você está tocando em conjunto, está tocando junto com uma música, né, num contexto, você vai chegar ali, vai buscar, vai timbrar o som da tua guitarra até ficar satisfeito, até ela começar a pintar. Aí a hora que a banda para e você toca só o som da tua guitarra, é normal você achar ela meio áspera, meio dura, assim, sabe? Então isso mostra como você acertar o timbre do teu instrumento, ele nunca deve ser solo, né? Você nunca pensa só no teu instrumento, você pensa no contexto. A não ser, óbvio, que você esteja fazendo uma música que é só o teu instrumento, né? Aí você tem liberdade total para criar o som que você quiser. E groove, eu diria que é mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei exatamente o que você se refere, né, em relação a groove. Se eu entendi, uma coisa que os gringos chamam de pocket. Quando a banda inteira tá tocando cravada e aquilo vira uma locomotiva de ritmo, assim, sabe? Aí você não consegue ficar parado. Ali tem groove, né? Pode ser isso ou pode ser a interpretação de possibilidade também. Eu não sei qual das duas você perguntou. A questão de possibilidade é tipo assim, imagina que você tá tocando uma música. O que eu posso fazer aqui, ritmicamente falando? Eu posso fazer isso, vou colocar na edição. Mas também pode ser isso. Ou até mesmo isso aí, ó. Isso são opções de groove para uma mesma ideia, né? E percebe que cada uma delas tem uma intenção completamente diferente. Aí a gente entra na questão mais importante de todas sempre, né? Que é a intenção, né? O que você está querendo expressar. E aí a escolha do groove vai fazer toda a diferença. Por exemplo, tem uma música minha, chama I Have Two Fingers. Depois escuta lá, essa daqui, ó. A capa dela na plataforma de streaming é essa daqui. Depois dá um look. E o riff principal dela é isso aqui, né? Quando eu estava tocando isso, quando eu estava gravando pela primeira vez, eu fiquei na dúvida se eu fazia assim ou se eu fazia ela mais swingada, tipo... Né? E também funciona, só que eu cheguei à conclusão que eu queria que esse riff fosse mais bruto, e aí ele perdeu esse swing e ficou mais duro, ficou... sem swing nenhum, né? Mas é isso, na minha opinião, contribuiu para a música ficar mais bruta. Então, sempre depende da intenção. Sugestão de conteúdo. Na verdade é continuar os reacts, mas com as performances da tua audiência. Como deixe aqui o link do seu vídeo. Tocando, Arthur e reage. Seriam aulas maravilhosas, tenho certeza. Pô, tá aí, eu gostei dessa ideia, hein? O que vocês acham? Curtiriam a ideia? Me respondam da seguinte maneira, colocando links, então, do som de vocês. Pode ser link da tua banda tocando, ou de você tocando sozinho. Joga aí nos comentários que aí eu faço um vídeo mais pra frente, reagindo e colocando as minhas opiniões em relação ao que vocês estão fazendo aí do outro lado, tá? Mas saiba que se você postar o teu link aqui nos comentários, eu vou usar esse link, eu vou falar sobre ele e o que eu vou comentar pode te agradar ou te desagradar. Então saibam disso, mas eu gostei da ideia. Fica aí a sugestão então, mandem seu som. Cara, faz um vídeo explicando como funciona uma gravação analógica. Tipo, como que em uma fita entra o áudio? Como é o processamento de compressores e equalizadores? Porque no digital é simples, você pluga, coloca plugins de inserts, outros de mandada. Tudo acaba indo para o master, de lá você processa e exporta. Mas no analógico eu entendo bem. Isso é muito legal porque tem muito
muita loucura na internet, tem muita desinformação na internet sobre todo assunto, né? E esse papo de analógico versus digital é, assim, um terreno fértil para desinformação. Resumindo muito, o que eu posso te dizer é o seguinte: se você sabe gravar de forma digital, se você usa aí o Pro Tools, o Logic, o Cubase, alguma dessas DAWs, né? Saiba que aquilo ali está simulando os processos da vida real. A não ser que você use o Live, por exemplo, né? Tem algumas dessas DAWs que elas são bem digitais mesmo, né? E elas têm ferramentas ali que não tem nada a ver com o mundo analógico. Mas vamos pensar assim num Pro Tools, né? Você tem ali os canais, você tem os inserts, você tem os sends, você tem tudo aquilo, né? Aquilo ali são recursos que estão disponíveis nas mesas de som analógica. Mas vamos lá, tem uma diferença que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: os processos. E isso acaba influenciando nos resultados. Então, quando você grava de forma digital, é muito comum você deixar para tomar decisões sérias em relação ao timbre das coisas mais para frente. Então você grava o teu som de guitarra em linha, por exemplo, e depois você vai ver qual que é o amplificador, ou melhor, a simulação de amplificador que você vai usar. Você grava a tua voz com um reverb qualquer, mas depois você vai ver qual que é o reverb que você vai usar. E assim vai, você acaba deixando as decisões para depois. E isso, na minha experiência, acaba sendo algo difícil de lidar. Quando você vai deixando as decisões para depois, você acaba muitas vezes tomando decisões que vão um pouco contra o que você estava sentindo no momento da gravação. E esse é um negócio que eu gosto muito do analógico, porque no analógico você toma as decisões antes de gravar. No digital você não está gravando, você está captando, mas você vai colocar os efeitos depois na mixagem, né? No analógico você tem que tomar todas essas decisões antes. Então você já está com o teu som pronto e aí você grava. No digital, o que você faz? Você liga um microfone na tua placa de som e aí coloca uns plugins lá para dar o teu som, né? E você pode mexer nisso a hora que você quiser depois. No analógico é o seguinte: você tem o teu microfone, ele vai ir para um pré, esse pré ele vai ter a função, se for um condensador como o que eu estou usando aqui, ele vai ter a função de alimentar o microfone, né? Mandar corrente para ele funcionar e também levantar o volume desse microfone, né? Trazer o áudio para cima. E muitas vezes nesse primeiro passo, quando você está lidando com o analógico, você já começa a influenciar no timbre das coisas. Essa é uma outra questão. No digital a gente fica buscando emulação de fita, distorção harmônica, essas coisas assim, para tentar deixar o som mais quente, a gente diz, né? Mais quente. Pois então, quando você está no analógico, isso vai acontecendo por causa da cadeia de sinal, né? Que você manda ali para o teu pré-amplificador, ele dá uma levantada no som, mas ele já imprime uma certa característica sonora, ele imputa timbre. Dali, aí vamos supor que você precisa de um equalizador para controlar um pouco as frequências, né, da pessoa que está cantando. Então aí vai lá para um equalizador, onde a pessoa vai dar um ajuste fino. Depois disso, vai passar, por exemplo, por um compressor, para dar aquela esmagadinha no som e deixar tudo mais linear, né? Aí depois disso, você vai, sei lá, você quer uma ambientação na tua voz, um reverb, um delay, alguma coisa, aí você vai mandar essa tua voz para um reverb ou para um delay, e depois que o som tá pronto, aí é que vai para a mesa de som, que é a tua placa de som, vamos dizer, né? E da mesa de som, esse áudio vai para um gravador de fita. Então, a hora que você aperta o REC, o som já é o que vai ser. Você se compromete mais com os timbres, né? E é lógico que essa cadeia de sinal, ela pode variar um pouco também, né? Assim como no teu Pro Tools, na tua mesa você tem lá os teus sends, né? Sends e returns. Você tem os teus inserts. Você tem isso tudo na mesa. Para que é isso? Vamos supor que você tem um estúdio, você tem uma mesa analógica e você tem vários periféricos, né? Você tem equalizadores, compressores, efeitos, né? Reverbs e delays e essas coisas todas. Esses efeitos, você precisa ter canais dedicados na tua mesa para poder mandar um som para ele e receber. Então, repare, os processos são os mesmos, só que na vida real. É só essa a diferença, né? E acaba mudando tanto o resultado por causa de duas coisas. Primeiro, isso que eu falei, né? Que você se compromete mais com o som. Antes de gravar, você já tem que estar suando bem. Aí na hora de mixar, são detalhes pequenos que vão ser acertados, né? Você grava isso em fita, a fita está sendo distribuída em vários canais da tua mesa, né? Você tem vários gravadores de rolo aí, por exemplo, que tem 24 canais. Então você pega uma mesa de som, cada canal daquele vai ser um pedacinho da tua fita, né? Se você pegar uma fita de gravação, ela grava cada canal num espacinho assim, pequenininho da fita. Ah, mas então só dá para gravar 24 canais. Não, você pode gravar 48. Como? Somando duas máquinas de fita. E aí uma baita de uma mesa de som. Então, assim, a mixagem, ela acaba sendo mais para definir, assim, o lugar de cada um, mas o som já está definido, porque quando você grava,
grava, você já tem que saber que aquele vai ser o som que você vai ouvir no final. Então essa é a primeira diferença. E a outra diferença que é fundamental e a que mais impacta na música é a questão da execução. Porque no digital, hoje em dia, todo mundo edita. A pessoa não canta muito bem, aí você vai lá e afina. A pessoa não toca muito bem, né, o instrumento dela, aí a pessoa vai lá e coloca no grid, né, coloca no tempo. Então tudo que você escuta hoje em dia é meio que de mentira, né, porque foi muito editado. E quando você grava de forma analógica, o que vai para a fita é o que aconteceu. Por isso que tem muita gente, inclusive, que quando escuta uma gravação analógica, diz assim, nossa, mas não tá bom. Digital é muito melhor do que analógico. Não, não, não. Aí não é culpa do sistema, é culpa de quem tá tocando. Enfim, recomendo demais que vocês sigam o Mano Liciel. Ele com certeza vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre essa coisa do analógico, porque ele é um cara que mexe 100% com o analógico, né? E ele tem razão quando ele diz que aquilo lá é a verdade e tudo isso aqui que a gente faz aqui é mentira. E é mentira, gente, porque a partir do momento que entra no computador, ou melhor, a partir do momento que entra na tua placa de som, não é mais som, não é mais áudio, vira informação que vai ser manipulada e depois transformada em áudio. Pensa assim, quando você grava analógico, a onda nunca deixou de ser onda, né? A pessoa cantou no microfone, são ondas mecânicas, que a cápsula do microfone vai transformar em ondas elétricas, que vai ser impresso na fita em forma de onda magnética. E depois, para você escutar isso, aquelas ondas vão ser amplificadas por um alto-falante e transformar aquilo em onda mecânica de novo. Então, o que você escuta nunca deixou de ser onda. Quando você está trabalhando com música digital, a hora que entra na placa de som é 0 e 1, que depois o computador vai te enganar e você vai escutar e vai pensar que é áudio de novo. E não tem problema, eu uso digital, eu gosto de digital, mas eu tenho a noção de que eu estou na Matrix, tá bom? Canal Top, como sugestão, Kaged, intervalos e double stops. Aulão de Kaged para iniciantes cifreiros e tablateiros. Manja nada de teoria kkk. Cara, Kaged é um negócio que eu descobri sozinho, acreditam? Eu cheguei a essa conclusão, né? Porque, vamos lá, o que é o Kaged? Sistema Kaged, ou Caged, né? Para os gringos, o brasileiro que chama de Kaged, né? Porque, na verdade, C, A, G, aquilo ali, essas letras, são os acordes, né? Na verdade. A gente, no Brasil, a gente chama os acordes pelo nome, Dó, Ré, Mi, Fá, mas na cifra a gente usa a nomenclatura americana, né? Onde são letras. Então, Caged, ou Kaged, está se referindo àqueles desenhos de acordes. O C do Kaged é o Dó, né? O desenho de Dó. Lembrando que essa guitarra aqui está afinada um tom abaixo, porque a vida é mais legal com guitarras afinadas um tom abaixo. Então, quando eu falo Dó, estou falando do desenho, né? Não do resultado que você está escutando, porque, na verdade, esse Dó aqui, ele é um Si bemol, né? Na verdade. Mas, enfim, estou falando dos desenhos, tá bom? Então, desenho de Dó. Aí o A, né? Do Kaged é o desenho de Lá. O G é o Sol. O E é o Mi. E o D é o Ré. Por que isso é importante? Porque você pode fazer qualquer outro acorde usando qualquer um desses desenhos. Então, o Dó é isso aqui. Mas eu posso pegar o Dó e mudar a digitação aqui, ó. Em vez de usar esses dedos, eu uso esses daqui. E pego a pestana e arrasto junto comigo. E aí eu faço qualquer outro acorde, ó. Dó, se eu subir um tom, eu tô no Ré. Se eu subir mais um, eu tô no Mi. Se eu descer um, eu tô no Mi bemol. Tudo usando o mesmo desenho de acorde. Então é uma ferramenta super poderosa, né? E você pode fazer qualquer acorde maior, né? No caso, usando qualquer um desses desenhos aí. Fá, né? Quando a gente fala em Fá, o desenho que a gente toca, repare que ele já é proveniente do desenho de Mi maior, né? É como se você tivesse tocado um Mi, mudou a digitação, arrastou a pestana aqui. A pestana é o início da guitarra, né? Você arrasta aqui, ó, junto. Esse é o Fá, né? Usando o desenho de Mi. Mas eu poderia fazer esse mesmo Fá usando o desenho de Ré, né? Eu faço o Ré e subo até o Fá. Ah, mas como é que eu sei quanto subir? É só observar na escala, né? As distâncias aí. Cada semitom é uma casa, é só seguir o baile. Então, a Fá com o desenho de Mi, com o desenho de Ré, com o desenho de Dó, com o desenho de Lá e com o desenho de Sol. Esse é o sistema Caged, ou Kaged. E ele é muito útil, né? Primeiro para você buscar sonoridades, né? Porque às vezes, sei lá, a música é Mi menor e Lá menor. Mas não é essa sonoridade que você quer. Aí você pode buscar esses acordes em outras regiões.
muda bastante, né? Isso também é muito útil para quando você está tocando com outros instrumentistas, né? Vamos supor que o piano ou o teclado já está tocando um lance assim, ó. Então ele já está nessa região. Então você, como guitarrista, não vai tocar aqui da mesma região que o piano, que o teclado. Não, aí você vai para as regiões mais distantes, né? Para o grave. Ou vai mais ainda para o agudo, né? Então, isso é muito útil para quando você está tocando em conjunto. Essa é uma outra utilidade importante para o sistema. Saber tocar qualquer acorde em qualquer região. E, assim, Caged se refere a esses desenhos de acordes maiores, mas saibam que você também tem um Caged menor, né? Só que aí não tem uma nomenclatura, né? Mas 3 desenhos de acordes menores que vão gerar todos os outros são os desenhos de Mi menor, Lá menor e Ré menor. Você vai perceber que todos os outros desenhos de acorde menor que você toca já usam como referência, como base, o desenho de Mi menor, Lá menor ou Ré menor. E uma outra utilidade bem legal para o sistema, vamos supor que você está numa situação em Lá menor e Dó. E você quer usar essa escala aqui para improvisar. Escala de Lá menor, o desenho de Lá menor na sexta corda. Tá vendo que tá muito longe, né? Então você poderia fazer... Tá vendo que eu tô tendo que viajar do acorde para a escala? Então o que que você faz? Você traz esses acordes para perto da escala. Então eu posso fazer o Lá menor aqui. E tá vendo que o Dó eu fiz com o desenho de Sol. Talvez você não tenha reconhecido porque eu ignorei a ponta dele, né? Seria o desenho de Sol, chegando aqui no Dó. Mas aí eu não preciso tocar o acorde inteiro, né? Eu tô escolhendo tocar ele só até a segunda corda aqui. Aí eu posso tocar ele nessa digitação. Mas repare que é o desenho Sol, né? Então... vendo aí, você consegue misturar a harmonia e a melodia, pensando no sistema Caged. O Hendrix é um cara que usava muito isso, né? E ele meio que inventou esse jeito de tocar que é tão usado por outros guitarristas hoje. Esse lance de... Eu escolhi aqui para esse exemplo usar os acordes Dó, Sol e Lá menor, os desenhos, né? E aí tocando ele em outras regiões para ter acesso a outros momentos de escala, né? Mas eu posso fazer o Dó com o desenho de Mi aqui. E eu já tenho uma outra escala aqui de acesso. Se eu fizer ele com o desenho de Ré... Foi tudo Dó, mas em regiões diferentes, e aí tendo acesso a desenhos de escalas diferentes. Então é isso, o Caged é uma mão na roda. Beleza, Gustavo? Cara, uma questão que gostaria em ouvir de você seria sobre seu desenvolvimento como músico em suas tantas vertentes, porque de fato me parece que você tem bastante entendimento e domina muitas linguagens desse troço chamado música. Acho que seria interessante e de grande utilidade sabermos do caminho trilhado para atingir esse ótimo nível, demonstrado por você. Forte abraço. Muito legal, e eu usaria como analogia interações sociais. Quando a gente se fecha no nosso mundinho e a gente acaba conversando só com aquelas pessoas de sempre, sobre os assuntos de sempre, sobre as pessoas de sempre, você acaba ficando extremamente limitado, né? A tua visão de mundo, ela fica extremamente limitada. Você cria
cria muito viés baseado naquela tua bolha. Agora, se você é uma pessoa que é curiosa, que gosta de viajar, que gosta de entender um pouco mais sobre outras culturas, sobre outras ideias, se você consome culturas diferentes, se você gosta de culinárias mundiais, se você consome vários estilos de música, se você vê vários tipos de filme, né? Você acaba tendo uma visão mais ampla da realidade. Eu colocaria que é a mesma coisa na música, sabe? Tem muita gente que se tranca em um segmento só, em um nicho de música. A pessoa só escuta rock. Tudo bem que o rock ele é amplo e ele tem várias vertentes, mas se a pessoa só escuta rock, ela acaba criando um viés de que a música é daquele jeito, a música como um todo. E aí quando ela escuta um jazz, por exemplo, ela fica confusa. E muitas vezes fica confusa ao ponto de não gostar daquilo. E normalmente não gosta daquilo porque não está entendendo aquilo. Então o que eu sempre coloco como um dos maiores estudos musicais, um dos mais importantes para mim, é escutar. E escutar o quê? O máximo possível. Eu amo música e eu sou partidário daquela ideia de que só existem dois tipos de música, a boa e a ruim. E não, isso não é subjetivo. O que acontece é que muitas vezes a gente gosta de coisas que são ruins. Ah, mas por que é ruim? Por que é bom? Aí a gente entra numa análise enorme, que vai desde cultura, né, embasamento cultural sobre aquilo, até questões técnicas mesmo, né, de uso de ferramentas e conhecimentos específicos para você desenvolver um determinado tipo de música. Então, é longo, é um assunto complexo e eu planejo fazer um vídeo mais gordo sobre isso daí. Mas vamos lá, existe bom e existe ruim e isso não está aberto a questões subjetivas, tá? Tem coisa boa que eu não gosto, tem coisa ruim que eu gosto. Como que é possível isso, né? Pega um filme, a fotografia é perfeita, a cinematografia é perfeita, o editor acertou na veia, os atores são assim num nível de técnica batendo com a cabeça no teto, mas às vezes eu não tenho interesse no filme, mas é bom. E às vezes tem o contrário, às vezes tem lá o que é um chorumão, né, de Hollywood, e eu gosto, eu me divirto assistindo um filme como aquele. Mas assim, do ponto de vista técnico, é um churume. É tipo o Scorsese falando recentemente sobre a Marvel, né? A Marvel nem cinema é, ele diz, né? Eu concordo, é entretenimento, e eu adoro aquele entretenimento, mas eu não vou comparar aquilo com Contato, por exemplo. Não dá. Enfim, voltando pra música, a sugestão que eu dou é você tentar absorver ao máximo possível todo o espectro que existe na música e na arte, como eu falei, né? Não vamos chegar nesse sertanejo do BC, não vamos chegar no funk carioca, não vamos chegar naquela música brega lá do despisadinho, não sei o que lá. Não vamos descer tanto. Tirando essas coisas, o resto eu gosto de tudo. Eu gosto de música erudita, eu gosto de metal pra satanás, eu gosto de jazz, eu gosto de pop enlatado mesmo da indústria, sabe? Eu gosto de tudo, me interesso por isso tudo. E ao ouvir isso tudo, isso acaba se manifestando em mim quando eu vou tocar o meu instrumento. Eu acabo tendo influência que veio desde a Christina Aguilera até o Slipknot. Vai estar misturado na música que eu faço, porque eu consumi isso tudo. E eu acho importante, assim, essa pluralidade artística. Fui claro? Não sei. Obrigado pela pergunta. Senhor Gustavo, por gentileza responda a minha dúvida. Eu quero saber como faz para usar o metrônomo vendo a tablatura. Se em algum lugar mostra onde fica o clique, se tem partes que são 4 notas por tempo, se são 3 ou se é desse jeito swingado que você falou. Então, na tablatura é complicado, meu amigo, porque a tablatura é um estilo de escrita muito falho, né? Justamente porque ele não te coloca essas informações dinâmicas, informações de compasso, né? Você tem como descobrir isso baseado na figura rítmica que está escrita a nota, né? Você percebe que muitas vezes a tablatura, acompanhada dos números, ela tem a figura rítmica em cima. E baseado nos grupos, né, no tanto de figuras que você tem em cada compasso, você consegue descobrir se aquela música está em 4x4, em 6x8, enfim, você consegue descobrir por ali. E às vezes também junto você tem, né, informações dinâmicas, né? Às vezes tem, mas só a linha da tablatura não te imprime nada dessas ideias, né? Por isso que a partitura é tão importante, porque ali ela te dá absolutamente tudo, né? O tom da música pela armadura de clave, o tempo da música pela figura de compasso,
passo, a intenção de cada trecho, porque vai ter escrito ali em cima, né? Várias anotações relacionadas à performance, né? Relacionadas à interpretação. É só na partitura que você vai encontrar. Mas fica a dica, se você não tiver com saco para aprender partitura, usa essa ferramenta aqui. Ela é a mais importante de todas. Quando você está escutando uma música, você consegue perceber se ela está em 4, se ela está em 6. É só contar o pulso forte da música, né? Amigo, quero ser seu aluno. Queria um curso seu de guitarra. Oh, que maravilha, rapaziada. Então, em janeiro vai rolar, tá? A mítica área de membros vai finalmente rolar aqui. Eu vou ter 3 passes, tá? Vai ter um só pra vocês aí me ajudarem a pagar a farinha láctea mesmo, assim. Vai ser aí na casa dos R$6, provavelmente. Só pra dar uma força mesmo, assim. E eu ficarei muito agradecido se vocês o fizerem, tá? O segundo passe provavelmente vai estar na casa dos R$15. E aí ali já vão ter cursos que só vocês vão ter acesso, né? Só esse grupo vai ter acesso. E o terceiro nível vai ser o mais caro ali, provavelmente vai estar na casa dos R$25 por aí. Aí você vai ter acesso aos cursos, mas você também vai ter as aulas online ao vivo, né? Que aí a gente vai combinar direitinho pela área de membros, a gente vai combinar quando que serão essas aulas aí e tal, mas vai rolar, tá bom? Então fiquem ligados, em janeiro a gente se vê. Tópico que eu gostaria. Falar sobre timbragem de plugins. Comprei um Neural DSP, Petruc X, ainda nem usei, minha guitarra não tá aqui. Só dia 22 ou 23 pego ela pra testar kkkkkk. Rapaz, eu já fiz um vídeo bem legal sobre isso daí. E nesse vídeo, que vai estar na descrição, inclusive, a cara dele é esse aqui, ó, eu adereço essa questão do volume de entrada, que muda demais o som do teu instrumento, tá? E dependendo da placa de som que você estiver usando, aquilo ali vai mudar um pouco. Dependendo da força de captação da guitarra que você está usando, vai mudar um pouco o som também. Você tem que usar o teu bom senso para aplicar aquilo que eu tô te falando, né? Quando você vê alguém falando algo, você tem que extrair a ideia, né? O conceito, mas baseado naquele conceito, né? Tendo aquilo como parâmetro, você vai ter que tomar as suas próprias decisões e, de novo, usar essa ferramenta aqui para chegar no melhor som possível, né? Cada caso é um caso, mas dentro do todo a gente tem uma receitinha que é bom seguir como modelo. É isso. Vê lá depois. Mano, você tem noção de que tem um dos melhores canais de música do YouTube? Pô, não tenho não, mas brigadão. Mais sobre ritmos. Vai rolar um vídeo inteiro sobre isso daí, tá? Ritmo realmente é um negócio muito importante. Isso tem a ver um pouco com a outra pergunta do camarada lá sobre como ficar fluente em várias vertentes musicais. Tem a ver também, porque é difícil você saber tocar um funk de verdade, né? E saber tocar um reggae, saber tocar um samba, saber tocar heavy metal, né? São ritmos muito diferentes e cada um desses ritmos possuem, assim, nuances que fazem aquilo ser realmente expressivo. E eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre as nuances dos principais estilos de música, e isso está diretamente relacionado, eu acho, com a tua dúvida sobre ritmo, né? Então fica ligado aí, lembrem-se, se vocês não estiverem inscritos no canal ainda, se inscrevam para ficar por dentro de quando o vídeo que você tá afim de ver for ao ar. Valeu! Poderia abordar o assunto de cronograma de estudos? Como escolher onde focar? Quanto tempo há de mudar a rotina de treinos e como manter o nível depois de atingir os objetivos? Cronograma de estudos para quem mesmo sendo hobbyista quer evoluir de VOD à música, no caso como e quais assuntos estudar, a hora certa de estudar os próximos assuntos para tocar bem. Eu sou um péssimo exemplo para falar sobre cronograma de estudos, porque eu não estudo. Pois é. Quer dizer, não é bem isso. O músico, sempre que ele está escutando música, ele está estudando, né? Porque a gente não escuta a música que não é uma pessoa normal. A gente não consegue simplesmente curtir a música, a gente fica prestando atenção em 1000 coisas, e isso faz parte do nosso aprendizado, né? Mas assim, a parte técnica mesmo, eu treinei, assim, eu estudei na minha adolescência, quando assim, eu acho que isso não é só comigo, né? Eu acho que a maioria das pessoas acaba usando essa época que a gente tinha mais tempo na vida, né? A infância e a adolescência, para ficar, assim, muitas horas com um instrumento na mão, né? Eu ficava o dia inteiro com um instrumento na mão, só que não era um estudo consciente, assim, do tipo, nossa, agora eu vou estudar palhetada, agora eu vou estudar essa escala, agora eu vou estudar isso, agora eu vou estudar aquilo. Não, eu sempre fiquei com a guitarra no colo
solo tentando reproduzir alguma coisa, seja uma música que já existia, de um guitarrista que eu gostava, ou alguma ideia que eu ouvi na minha cabeça, né? A gente é tipo um chat GPT, né? A gente usa a referência de um monte de coisa e aí a gente acaba tendo uma ideia original que a gente acha que é nossa, né? Mas não, é o conjunto de tudo que você escutou. Enfim, eu nunca tive essa disciplina de treinar especificamente as coisas. O meu tempo com instrumento sempre foi direcionado para tentar realizar algo. Uma vez que eu conseguia realizar, eu partia para a próxima, né? E aí, é lógico, de forma indireta, eu estou estudando, porque para conseguir realizar aquele algo, muitas vezes eu preciso aprender uma técnica nova que eu não sabia muito bem. Ah, essa música é em palhetada alternada. Pô, minha palhetada não é muito boa. Vou treinar a palhetada, algum exercício? Não, eu vou treinar a música. E aí eu já estou treinando a palhetada. Puta, aqui essa música tem uma técnica aqui de ligados, né? E o meu ligado não é muito bom. Então eu vou fazer um exercício para melhorar os meus ligados? Não, você vai tocar a música que exige o uso daqueles ligados. Então a minha sugestão seria, usa o tempo que você tem com o teu instrumento de forma objetiva. Investe o teu tempo usando a escala para criar música. Essa é a melhor forma de estudar, na minha nada humilde opinião. Valeu! Mano, poderia fazer um apanhado sobre country blues, etc., abordando progresses, clichês, chicken picking, etc. Sugerir boas referências também. Então, eu fiz um vídeo sobre blues, a cara dele é essa daqui, e você pode dar uma olhada na descrição, vai estar ali o link para esse vídeo aí também. Então, se você quiser dar uma olhadinha. Country é uma parada que eu não entendo muito, né, mas ele chupa um pouquinho do blues também, né, usa algumas escalas em particular que são parecidas, a escala de blues maior, ele se caracteriza muito pelo jeito de tocar, né, aquelas ondas de chicken picking, né, que é quando você usa a palheta e os teus dedos ao mesmo tempo, sabe, essas beliscadinhas. Eu não manjo muito disso, então não vou poder opinar muito. Mas se você quiser ter uma aula desse assunto aí, comece a escutar as coisas do Brett Manson. Ele é o pai dessa parada toda aí. Podia atualizar o vídeo de modos gregos e como você faz para tocar sem pensar em escala aí. Então, eu já tenho um vídeo explicando um pouco, né, como que funciona modos. A cara dele é essa daqui, vai estar na descrição um link também para você dar uma olhadinha depois. Mas sim, eu pretendo atualizar esse assunto mais para frente. E sobre o lance de tocar sem pensar na escala, bom, pensa assim, toda melodia que você cria, que já existe, ela tá dentro de uma escala, mas você saber a escala não te faz saber toda a melodia. Não adianta você decorar o dicionário na ordem. Se você não formar frases com aquelas palavras, não tem sentido, né? Então, uma boa melodia, uma boa frase no teu instrumento, ela tem que respeitar essa mesma forma de pensar. Então, para você fugir um pouco da escala, eu acho que é mais importante você tocar confiando nisso aqui. Não ficar tocando em cima da escala, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma situação. Imagina que eu tô tocando aqui, ó. O que vem na minha cabeça? Imagina uma melodia. E aí eu vou procurar isso. Tá vendo? Tá vendo? Foi essa melodia que eu cantei. Tanto é que pintou uma nota aqui que não tá na escala, tá vendo? Eu tô em Ré menor. Mas na hora que eu cantei, pintou isso aqui. Essa nota não tá na escala, mas ela pintou aqui. Então tá vendo como se você só pensar em escala, isso às vezes vai te limitar. Então acho que é muito importante você tentar exercitar a tua composição imediata, porque é isso que é improvisar, né? É compor na hora. Confia mais nas coisas que você escuta e aí tenta traduzir isso no teu instrumento depois. Seria muito bom um vídeo sobre o knob de volume da guitarra, como não usar ele só no 10, como dar um boost, ele para regular ganho, distorção. Cara, isso é importante demais, né? Tem que lembrar que as guitarras têm esses botõezinhos aqui, eles não estão aqui de enfeite, eles fazem muita diferença. Quer ver um exemplo? Aqui eu tô com um som bem extremo de guitarra, né?
Beleza, sem mexer em nada, tá vendo? O som é esse. Vou tirar o volume, vou colocar só um pouco agora. Ó. Não tá mais aquela coisa metal, né? Então lance mais pra... Sem mudar pedal, sem mudar amplo, sem mudar nada. Só mudando a estrutura de ganho do teu volume mesmo. Qual a diferença desse som aqui, ó? Eu poderia até usar um lance mais blues, ó. É bem diferente do que se eu tiver com o ganho no máximo, né? Aqui fica mais... Então, você vê, né? A estrutura de ganho do volume faz toda a diferença. Um exemplo aqui no clean, ó, tem distorção. Tudo no máximo, eu vou ter esse som aqui. Eu acho meio aberto demais. Então, eu posso pegar a minha tonalidade, ó, eu gosto de fechar ela inteira. E aí abrir ela até a hora que ela faz esse mué, ó. E aí tocar aqui. Eu acho que fica um som muito mais equilibrado. Isso vale para qualquer guitarra, tá? Eu raramente deixo o tone no máximo quando eu tô tocando. Eu acho que ele é sempre um pouco ardido demais. A não ser no captador do braço. Aí eu costumo deixar o tone mais aberto, mas também nem sempre, tá? Uma situação como essa de som clean... Ó, tá muito estralado. Então eu faço a mesma ideia. Fecho tudo e abro só um pouquinho. Eu acho que amacia muito mais o som, né? Tonalidade aberta. Depende do que você está buscando, né? Eu normalmente gosto mais do som um pouco mais morno, né? E volume também é uma coisa que eu gosto de brincar, porque, por exemplo, vamos supor que eu estou tocando guitarra limpa, aqui está no máximo. Eu tendo a deixar a guitarra no 8, assim, ó. Ó, tá vendo? Porque eu tenho para onde subir, tá? Então eu tô lá tocando com o pessoal. Aí se eu vou querer mais volume, eu coloco o meu volume aqui no máximo. Nunca esqueçam de brincar com os seus knobs. Volume todo aberto. Tá vendo que creme? Aqui eu tô com o amplificador numa distorção metaleira mesmo, super cheia de ganho. E no entanto... Se eu colocar mais volume... Mas enfim, nunca subestimem o poder do volume, né? Usem mais o volume de vocês. Fala sobre a intensidade dos efeitos nos estilos. Seria legal para fugir do torar drive e delay e terminar dando bend na tônica kkkkkk. Pô, isso daí é real, né? Cada estilo tem as suas peculiaridades, né? Então tem estilos que usam e abusam de mais efeitos do que outros. E sabe que muito disso se dá pelo ambiente em que a música é tocada. Já sacou, por exemplo, que bandas como, sei lá, o U2 ou o Coldplay, essas bandas de arena, elas têm músicas super espaciais, né? Então a guitarra é cheia de efeito, cheia
cheia de delay, cheia de reverb, a voz costuma ser também, a bateria costuma ser enorme, né, com bastante ambientação nas gravações e tal, e as músicas nunca são muito velozes, nunca tem nada assim muito técnico, né? Por quê? Porque quando você está tocando num estádio, se você faz alguma coisa com muita nota, aquilo não traduz, acaba ficando embolado no meio daquela espacialidade toda. Ao contrário de bandas, por exemplo, sei lá, de hardcore, ou músicas assim muito extremas, né, de técnica, aí você vai reparar que você não tem muito reverb, não tem muito delay nas coisas. É tudo mais justo, né? Que é muito rápido. Uma banda de punk rock tocando num pub pequeno, super rápido, traduz. Você escuta aquele monte de nota, né? No entanto, essa mesma banda tocando num estádio já não traduz muito bem. Então, o uso dos efeitos, ele acaba estando relacionado ao estilo de música, mas o estilo de música acaba sendo muito interferido também, acaba sendo muito influenciado também pelo ambiente em que você está tocando. Bom, gente, é isso, tá? Lembrando que caso você tenha mandado uma dúvida aí e eu não tenha respondido em vídeo, é porque provavelmente você mandou essa dúvida depois de eu já ter filmado esse vídeo aqui, então eu peço desculpas, mas fica tranquilo que eu vou fazer mais vídeos desse tipo. Aliás, gostaria de saber de vocês, né? Se vocês são afim de ver mais conteúdos desse tipo aí. Se sim, já comece a mandar novas dúvidas aí que eu já vou deixando elas salvas para filmar outros vídeos nessa onda aqui, beleza? E por hora é isso, né, gente? Muito obrigado por todo mundo que ficou aí até agora. Vocês são os fofuras, tá? E eu espero ver vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau.